Venham a mim. Eu sempre digo, eu procuro, às vezes, pegar uma imagem que tente retratar um pouquinho daquilo que nós gostaríamos de meditar. E aqui há uma mão simbolizando a mão do Senhor, chamando: venham a mim. Eu estava pronto para trabalhar, dar continuidade a uma série de estudos que estamos fazendo sobre o que nós cremos a respeito do moderno pentecostalismo. Mas essa semana eu comecei a ler um livro que eu recebi do irmão Marcos, esposo da Marta. O livro chama-se Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e sofre. O autor chama-se Dane Ortlund. E, pela graça de Deus, o Senhor tem falado comigo e trouxe um incômodo, e eu entendi que seria importante tratar deste assunto. O irmão Leandro Pasquini, uma vez falou assim: às vezes você é muito duro nas suas pregações. E, bom, isso não é novidade para ninguém, né? Que participa aqui conosco, né? Mas sem querer me justificar, e já me justificando, eu não creio que em todas as vezes, mas em muitas talvez. Porque eu tenho uma grande preocupação à luz da palavra, especialmente no momento que nós estamos vivendo, de uma defesa, de uma proposta do Deus que é só amor, e que você pode fazer o que você quiser, inclusive rejeitá-lo, que no final vai dar tudo bem, porque Deus é só amor. Então, Ele é amor. Isso é inegável. E também, às vezes, nós precisamos ser duros contra aqueles que, por exemplo, o Daniel trouxe o texto do Salmo 103, que é maravilhoso, do Deus que perdoa. É ser duro contra religioso, legalista, que estabelece alguns pecados como mortais. E aí eu já falo isso, o sangue sobe um pouco. Que é contra a religiosidade legalista e hipócrita. Todo religioso é hipócrita. Todo religioso, ele aponta para os pecados dos outros e esquece dos seus. E isso, às vezes, a gente é duro. Mas é claro que o Deus da Escritura é um Deus que é amor, que é graça e é misericórdia. E esses atributos reinam na palavra. Os mesmos, o Senhor Jesus tratou desses atributos, de quem Ele é, Pedro, Paulo, João, e tratou de corrigir, eles foram duros em algumas ocasiões, mas é fato que o amor, a graça e a misericórdia de Deus, que são incompreensíveis para nós, pecadores, esses atributos estão em toda a palavra. Então eu gostaria que nós caminhássemos um pouco nesse sentido hoje, ouvindo Jesus chamar. Eu compartilhei essa semana no WhatsApp com os irmãos, o texto que nós vamos ter como base, que é Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, e é o que o Ortlund, que é o autor, baseado, e a gente nunca tem novidade. Aliás, quando alguém se propor a pregar e trouxer alguma novidade, joga fora. Nós não temos nenhuma novidade, o Evangelho foi vivido e anunciado e trazido há 2000 anos, a Escritura foi encerrada há 1900 anos, não há nenhuma novidade. E o irmão Ortlund, ele se baseia em um texto de um puritano do século XVIII, melhor 17, Thomas Goodwin, que fala muito desse texto, e ele foi muito tratado lendo aquele irmão, e aí escreveu algo, e pela graça de Deus a gente pode ser tratado também.
O que Jesus diz aqui no texto, ele pode ser para você. Pode ser. Por que pode ser e não é para todos? Porque há uma condição. Há uma condição que é o que você e eu precisamos crer no Evangelho para poder então ir a Cristo. Mas não é a mesma coisa? Sim, mas nós precisamos entender que se Deus não trouxer vida a nós, se Deus primeiro não gerar vida, nós nunca iremos a Ele. Nunca. Nós, pelo contrário, Paulo é categórico, inspirado pelo Espírito, dizer, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém é eu, somos eu e você, naturalmente. Nós não buscamos a Deus, pelo contrário, nós fugimos de Deus. Lembra do primeiro pecado? Qual foi a reação dos primeiros pecadores? Fugir de Deus. E desde sempre é fugir de Deus, não buscá-lo. Então é necessário que haja uma intervenção divina, que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma boa nova. É uma boa notícia para mim e para vocês que não somos pecadores. Somos pecadores desde que nós nascemos. Por isso cometemos inúmeros pecados. Mas inúmeros, são inúmeros. Estamos separados de Deus que é santo. Nós cantamos santo, santo, santo. E não há nada que nós possamos fazer para mudar esse estado. A não ser que Deus faça algo, mas o maravilhoso é que Ele já fez. Ele fez em Cristo. Quando Deus, nós celebramos o Natal, quando Deus se fez carne. Jesus veio, Deus encarnado, salvar pecadores. Só Ele pode. E quando Ele nasce, eu estava lendo João essa semana, Ele veio para 1 hora, para morrer. E Jesus então não foi um acidente, não foi segundo plano, não, foi para aquilo que Ele veio. Jesus veio e morre na cruz, por quem? Por pecadores. Por todos? Não, por aqueles que creem. Então Jesus entrega e morre na cruz para tratar com o nosso pecado. E todos aqueles que creem no que Jesus fez, na sua morte, há 2000 anos, e por crerem, se arrependem dos seus pecados, da sua natureza de pecado, são perdoados, são lavados no sangue de Jesus. Ele não somente morreu por nós, e nós vamos ver parte dessa verdade um pouco hoje, Ele nos fez morrer no corpo dele. E naquela atração que Ele disse, quando Ele fosse levantado, Ele nos atrairia, Ele nos crucificou. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Então, para eu poder responder o vinde a mim, ou venham a mim, é preciso nascer de novo. É preciso crer no Evangelho. Você acabou de ouvir o Evangelho. Eu não sei o que é isso, eu não entendo, então diga, meu Deus, revele o Evangelho para mim. Aí nós podemos responder ao chamado dele. Um pano de fundo do que nós vamos ver aqui. Jesus havia instruído lá em Mateus, no capítulo 11, Ele havia instruído os 12, Judas ainda estava ali, lembremos, nós estamos vendo em João que Judas nunca creu no Evangelho, mas estava lá. João Batista, no versículo 3, pergunta sobre Jesus. O mesmo João Batista, e isso mostra que às vezes nós temos lutas e dúvidas e questionamentos. O mesmo João Batista que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois vai perguntar quando está na prisão, se ele é mesmo aquele que veio salvar. Não é que ele não creu, ele tinha lutas, ele era falível, limitado como nós. Jesus então fala da multidão que o está ouvindo, fala de quem era João. Quem que vocês foram ver no deserto? Aquele homem veio me anunciar, aquele homem veio falar de mim, e Jesus é duro ali contra aquela multidão. Ele fala inclusive, e é um texto pesado, ele fala de Corazim e Betsaida, lembra? Se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, muito eles teriam se arrependido. Jesus é duro aqui. E aí então ele ora ao Pai, que o Pai revele, ou melhor, ele agradece a revelação aos pequeninos, aqueles que não são nada. Os que se acham qualquer coisa, já têm um impedimento de ir para o Evangelho, aqueles que se acham qualquer coisa, não sendo nada.
Ele fala isso, então, aquele grupo, aos discípulos, fala a muitas pessoas que o estão ouvindo. E aí, então, ele vai tratar desse texto. É verdade que Jesus mandou pregar a toda criatura, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar para as pessoas que estão à nossa volta, falar do evangelho. Mas ele não revela o evangelho a todos. Ele diz: ninguém conhece o Filho e o Pai se não conhecer o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Não cabe a nós saber quem é, cabe a nós pregar e orar e esperar inteiramente no Senhor. E então ele vai dizer aquilo, o texto que nós vamos ler, aquele grupo, e para nós, se nós cremos no Evangelho. Mateus 11, 28 a 30, o texto diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O irmão D.A. Carson, comentando, ele diz, dos versos 20 a 24, Jesus está descrevendo os condenados, mas agora ele vai falar para aqueles que creem, para aqueles que podem ir a Cristo. E adiante desse convite maravilhoso, que eu e você podemos responder, é que eu gostaria que nós víssemos então 3 pontos, nós refletíssemos sobre 3 realidades. Primeiro é que todo ser humano é cansado e sobrecarregado. Todo ser humano. O segundo é que, se eu estou nesse estado, para onde eu devo ir? Na opressão, e nós vamos ver um pouco disso. O sobrecarregado é uma opressão que existe sobre todo ser humano. E o terceiro ponto é como então, já que é para ir a Ele, como eu vou na prática? Porque Ele não está mais aqui. Uma coisa era Jesus dizer, vinde a mim, ali fisicamente para aquele grupo de pessoas, sim ou não? Mas nós não vemos mais, nós não sentimos, nós não tocamos. Mas o que Ele disse era só para aquela época? Não, é para nós hoje. Venham a mim. Como eu posso ir a Ele? Essa é a terceira pergunta que eu espero que nós possamos considerar. Primeiro ponto, então, todo ser humano é um cansado e um sobrecarregado. Jesus diz, venham a mim, ou vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. É claro que nem todo ser humano, aliás, a maior parte, não se vê assim. Não, isso aí, eu não estou cansado, eu estou bem, eu estou feliz, eu faço o que eu quero. Essa pessoa, ela mente para ela mesma. Ela acha que ela, naquele estado sem Cristo, ela não tem isso, mas ela vive debaixo dessa opressão que é o sobrecarregado. Há os religiosos que, como Jesus disse, eles oram para Deus, não, eles oram deles para eles mesmos. Eles são religiosos. Eles dão graças a Deus porque eles não são como os pecadores, como se eles fossem alguma coisa. Eles acham que eles não estão cansados e sobrecarregados, mas eles trazem uma carga de lei, de religiosidade sobre eles. Há os que acham que são sãos. Quando Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Eu vim salvar pecadores. Existem sãos? Não, não existe nenhum são. Não existe nenhuma pessoa saudável espiritualmente falando, todos nós somos pecadores. Mas há aqueles que não, eu estou bem, eu não preciso sair não. Essa pessoa está debaixo de uma opressão, mas ela nega. E há os que se dizem sábios. Romanos, capítulo 1, verso 22, quando Paulo escrevendo, eles se dizem sábios, eles negam a Deus. Eu não preciso disso aí, isso é coisa de gente ignorante. Eles se dizem sábios, mas eles são loucos. Eles estão debaixo de opressão. Existem pessoas que não se reconhecem assim.
que dizem que estão bem, independentemente de onde elas estejam, mas o fato é que todos estão cansados, ou melhor, todos somos cansados e sobrecarregados. Esse é o nosso estado. Eles são oprimidos e cansados porque todos vivem debaixo de uma realidade. Qual é? Do pecado. Todos nós vivemos em um mundo manchado pelo pecado, maculado pelo pecado. Não tem como não viver debaixo de uma opressão nesse mundo, é impossível. Ainda que pessoas neguem. E o pecado, então, ele traz consequências que afetaram tudo e todos. E aí eu repito 2 textos que eu tratei na semana passada, falando dessa realidade. Romanos capítulo 5, verso 12, para nós mostrarmos como todos nós estamos, ou somos cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados. Romanos 5,12 diz, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos somos pecadores, todos vamos morrer porque somos pecadores, e todos nós estamos debaixo da opressão do pecado, estamos sobrecarregados por causa do pecado, dos pecados das pessoas que estão à nossa volta, do mundo maculado pelo pecado e por causa dos nossos pecados. Vai dizer que não tem opressão nisso? E Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo então, não é Paulo, é Deus falando por meio de Paulo, ele diz, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Sem Cristo o homem está separado de Deus. Ele pode estar numa religião, ele pode estar fazendo isso, aquilo, mas sem Cristo ele está separado de Deus. Diante disso, é impossível neste estado nós não sermos, aceitemos ou não, todos nós estamos neste estado, cansados e sobrecarregados. Jesus não está falando de fisicamente. Fisicamente tem gente muito bem. Eu, por exemplo, não, brincadeira essa parte, estou péssimo, não faço nada de atividade. Fisicamente, não, ele está falando sobrecarregados que eu vou aliviar vocês onde, ele vai dizer? A alma. Ele não está falando da parte física. Ele está falando do que nós somos, do nosso ser, como a versão transformadora traz. O ser, o nosso ser, ele está cansado, sobrecarregado. Por quê? Porque nós vivemos numa realidade de pecado. Devido ao pecado, esse mundo é agora um mundo de opressão. E o que é opressão? Definição de dicionário: condição de quem se encontra sobrecarregado, sensação desagradável como falta de ar, sufocamento, abafamento. Você não consegue sair daquilo, mas não tem nada literalmente te abafando, te sufocando, mas você sente aquilo. Você está oprimido. Por quê? Porque nós vivemos em uma realidade de pecado. Todos nós. E que tipo de opressão seriam essas? Jesus se refere, por exemplo, e quando ele está tratando, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ao cansaço da religião, insuportável. Coloca peso sobre os outros. Os que colocam, não querem nem com o dedo saber daquele peso, mas eles colocam sobre os outros. A religiosidade insuportável do inferno, ela faz isso. E Jesus está falando para aqueles, porque eles viviam dentro da religiosidade, da opressão da religiosidade. Eles não conseguiam desempenhar, nunca ninguém conseguiu. Os fariseus que dominavam, os mestres, eles fingiam que dominavam, que tinham aquilo, que eles faziam, mas não fazem. Todo religioso é assim, ele fala para os outros, mas ele não faz, ele não vive. E você acha que com isso ele não é oprimido? É claro que ele é, mas ele tem que mostrar uma fachada. Ele tem que orar diante de todo mundo, ele tem que levar os seus largos filactérios, como faziam os fariseus. É hipócrita, insuportável. E aquelas pessoas para quem Jesus estava dizendo, elas sofriam essa opressão religiosa. Mas há outras pressões hoje do poder.
A opressão do sucesso, do dinheiro. Eu quero fazer sucesso. A opressão da beleza, da popularidade, da mídia. É opressão. Eu tenho que ser alguém. Quem disse? Nós vivemos isso. Então, há os tipos de opressão, de fardos, de sobrecarregar, são vários. São todos conceitos desse mundo. Mundo caído. Ninguém está isento disso. Ninguém. Todos nós estamos debaixo de uma opressão. O profeta Jeremias, eu nunca tinha lido esse texto, e meditando eu encontrei, Jeremias capítulo 9, versículo 6, ele fala daqueles que não creem, que não conhecem a Deus. Olha o que ele diz: de opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Vivem debaixo de opressão, quem? Todos aqueles que não creem. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter beleza, pode ter fama, pode ter tudo. Sem Cristo, vive oprimido. Você já ouviu falar de pessoas que ricas, né? Às vezes eu converso, e para o meu pai o padrão é dinheiro, né? Olha, como é que aquele cara ganha, jogador de futebol, ele ganhou milhões, ele ganha tanto dinheiro que ele nem faz ideia de quanto é. E aí ele está lá chorando, está triste. Mas como é que alguém ganha tanto dinheiro pode estar triste? Olha o conceito. Quem são os cansados e sobrecarregados? Todo pecador que já existiu. Bom, diante disso, para onde ir então, debaixo de tanta opressão? Vinde a mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Vinde a mim. A ordenança de Jesus é muito clara. Ele não está falando assim, venha para a minha religião. Ele não está dizendo assim, troque de religião. Saia dessa religião legalista que você está, opressora, e vá para uma outra religião que é mais leve. Jesus não está dizendo, agora você adote esse número, esse conjunto de regras que tem aqui, e elas existem, e você vai se livrar da opressão. Jesus não está dizendo, agora você tem que adotar um conjunto de doutrinas corretas, de preferência a teologia reformada, que são as mais corretas, e que você vai se livrar da opressão que você está. Há um risco de nós irmos por esse caminho, sim ou não? Mas há. Há um risco de você sair de uma religião e ir para outra e achar que mudou qualquer coisa e não muda nada, mas como há? Para onde Jesus está mandando a gente ir, irmãos? Para Ele. Para Ele, Deus que se fez homem. Só para Ele, porque não há nenhuma outra possibilidade, não há nenhuma outra alternativa, não há nenhum outro caminho, a não ser Ele. Ele não é a religião evangélica. Entenda, Jesus não é a religião evangélica. A comunidade cristã de Londrina é uma religião evangélica. Mas misericórdia se nós anunciarmos aqui que você tem que participar da comunidade cristã. Você precisa de Cristo. Jesus está falando de relacionamento. Venham para mim. Eu sou uma pessoa. Venham para mim. Ele não está falando de religiosidade. E nós corremos um risco enorme de transformarmos o evangelho em religiosidade. De defendermos as doutrinas corretas como forma de religiosidade que é tão péssima, tão ruim, quanto qualquer outra. Para onde? Para a pessoa com um P maiúsculo de Cristo Jesus. Venham para mim. Um amigo do Del, não era de religião nenhuma.
Ele estava em casa, os pais não queriam nem saber de nada, ele não teve instrução em religião. E um dia ele começou a falar, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de Deus. Ele falou isso para a gente. E aí eu preciso de Deus. Aí chegou alguém, um parente, e mostrou quem? Mostrou a religião para ele. Ele está feliz, a religião evangélica. Eu conversei com um rapaz, o Kleber. Eu fui 30 anos da CCB. Mas agora eu quero, mas espera aí, eu quero outra coisa. Você quer o quê? Não troque a sua religião por uma outra. Não faça isso. Não é isso. Nós não pregamos isso. Não é trocar de uma religião para outra. Para o Dair estava conversando. Você falou de conjunto de regras, não é conjunto de regras. Não é conjunto de regras. É um relacionamento pessoal com Cristo. Não é um conjunto de regras. Não é um conjunto de mandamentos. A ordem de Jesus também não é para a doutrina reformada. Venham para mim que eu vou dar os 5 pontos do calvinismo para vocês. Venham aqui que eu vou te... Não, venham para mim. Venha a mim. Jesus, pessoa, relacionamento ele está falando. Mas você está dizendo então que eu não devo me reunir na igreja? Eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que você não deve estar com a igreja? Não. Eu estou dizendo que qualquer religião que fala de Jesus está bom? Não. Eu estou dizendo então que não há leis de forma nenhuma. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo, eu conheço Jesus, mas você congrega, você lê a palavra, você ora. Não, Jesus é diferente disso aí. Então você não conhece Jesus. Eu não estou dizendo isso, eu não estou falando contra. Você está dizendo que a doutrina não é importante, mas é óbvio que ela é importante. Porque eu só conheço Jesus por meio da doutrina. Agora, você pode conhecer a doutrina correta sem conhecer a Cristo. Você entende isso? Pessoas que devem, não, eu estou fora da religião, porque a religião está cheia de coisa errada. Está cheia de coisa errada. Os homens, de homens pecadores, sim, de homens pecadores como você que diz isso. Não, eu não quero saber de lei, meu Jesus é da... Não, essas pessoas não conhecem a Jesus. O único Jesus que existe é o Jesus que está aqui. Mas esse livro não é o alvo. O nosso objetivo não é o livro, mas é o Deus do livro. Vinde a mim. Como eu vou? Eu conheço ele por esse livro. Só por esse livro. Mas o livro não é o alvo. O Senhor mandou ir a ele. Desse lado da eternidade, eu quero voltar para isso, nós não vemos Jesus. Nós não tocamos desse lado, porque aqueles que creem vão vê-lo. Nós não vemos, nós não tocamos, nós não ouvimos literalmente. Você não ouve uma voz literalmente. Nós não sentimos. Às vezes eu me emociono. Mas não é a minha emoção que mostra que eu creio. Nós somos aqueles que, de acordo com a palavra, vivemos pela fé, não pelo que vemos. Você já viu Jesus? Nunca vi. Você sente Jesus? Não, não sinto. Já tocou? Não. Você crê nele? Vou morrer crendo. Pela graça, porque ser capaz? Não, porque tive a revelação dele e sua graça. E quando eu morrer crendo, eu vou vê-lo. Eu vou como João. João tocou. Teve o privilégio de tocar o Deus encarnado. Nós ainda não, mas se nós cremos, nós vamos poder. Jesus está dizendo, venham a mim. Ainda que nós não o vejamos, que nós não o sintamos, que nós não o toquemos, ele está falando, venham para mim, venham a mim. É uma pessoa, venham para um relacionamento. Infelizmente, o termo relacionamento é distorcido. Aliás, tudo é distorcido a palavra de Deus hoje. Mas não é porque é distorcido que a gente não deve dizer, nós somos chamados para conhecer, para nos relacionar. E em toda a Escritura a gente vai ver isso. Deus tem suas leis, tem os seus padrões, tem as suas doutrinas, mas elas não são o alvo.
O alvo é Ele. Venham a mim. Quem? Jesus está falando. Vocês. Se vocês vierem a mim, não importa a opressão, não importa o peso, eu, não as minhas regras, não as minhas leis, não as minhas doutrinas, mas eu vou dar alívio a vocês. Eu vou dar descanso para a vossa alma. Você pode até morrer de câncer, mas ter descanso para a alma. Você pode não ter dinheiro, não ter sucesso, não ter nada que esse mundo valoriza, mas pode ter descanso para a alma. Se for a Cristo, se for a Ele, se andar com Ele, se viver nele. Jesus está dizendo de maneira clara: ninguém, nem coisas, nem nada pode dar alívio para a alma, para o nosso ser. Quando eu estou com fome, o que me alivia? Comer. Quando eu estou com sede, beber água. Quando a minha alma está cansada e sobrecarregada, eu vou para o psicólogo. Não resolve. Eu vou buscar nas ciências humanas. Não resolve. Eu vou buscar no conhecimento, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ser o melhor naquilo, eu vou vencer na vida. Nunca vai encontrar descanso para a alma. Nunca. Só há um lugar, ou melhor, uma pessoa que pode dar descanso para o nosso ser. É o Senhor Jesus, o Deus que se fez homem. Qual é o único lugar? Ouça o que o Senhor diz. Qual é esse único lugar? Salmo 62, versos 1 e 2. Está falando de alma. Substitua aí pelo meu ser. Às vezes a palavra fala de alma, de espírito, do coração. São expressões diferentes para mostrar aquilo que nós somos. Olha o que o salmista diz: a minha alma descansa só em Deus. Jesus, quem é? Deus. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Antigo Testamento, o livro das leis, né? O livro dos mandamentos. O Antigo Testamento, não, o livro do relacionamento. O que o salmista está dizendo é exatamente a mesma coisa que Jesus está dizendo: venham para mim. Vocês estão cheios de religiosidade, mas venham para mim. Alívio e descanso, entenda. Alívio e descanso reais e incircunstanciais. O mundo à nossa volta pode estar desabando, mas em Cristo é possível ter alívio e descanso para a alma. O mundo pode estar caindo, mas é em Cristo e só nele é possível. Só em Cristo. Tá. Até agora você falou, tudo isso está muito filosófico e muito teórico. Não, isso é verdade, a Escritura, e que só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Não é teórico, não é filosófico, isso é uma verdade espiritual. É uma realidade espiritual que quem crê sabe do que eu estou falando. Como eu posso, então, ir a Cristo? Já que eu não vejo mais, eu não toco, eu não sinto. Como eu posso ir a Ele? Eu não ouço mais. Ele disse lá: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, irmãos, Jesus está falando isso não é para um monte de pessoas perfeitas. Ele está falando um monte de pessoas que naturalmente o rejeitam. Mas se você vier a mim, eu vou produzir algo em você que ninguém pode. Venham para mim. Mas eu sou muito pecador. Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz. Eu sei. Ele sabe.
Ele sabe. Mas não tem ideia de quão grave, mas Ele sabe. Ele sabe, e Ele está chamando mesmo assim. Lembra do ladrão na cruz? Tinha 3 homens em 3 cruzes. Um era Deus, sem nunca ter cometido um único pecado. Os 2 eram criminosos, estavam lá, a Bíblia diz que eram criminosos, e morte de cruz era para os piores. Mas um deles disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele não justificou o seu pecado, ele não ficou, mas isso não. Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Então para você eu tenho alívio. Para você eu tenho descanso. O que nos impede para Deus sou eu. Agora não importa o que eu tenha feito, se eu for para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Ele me recebe, não importa o que eu tenha feito. Ele me recebe. Nós não, nós estabelecemos condições, limites, o número de erros, mas Ele não. Ele não. Ele diz: venham para mim. Venham para mim, eu vou dar descanso. Cristo pode fazer isso, só Ele pode. Não importa o que nós tenhamos feito, vá para Ele. Diga: Deus, eu sou um pecador. Eu não consigo, eu estou oprimido e cansado. Tem misericórdia de mim. Ele não resiste a um coração contrito. Tem coisa que Deus não resiste. Ele não resiste a alguém que se arrepende, que é produzido por Ele. Como eu me relaciono com Ele? Eu preciso dos meios da graça. Sem Ele nós nunca vamos conhecê-lo. O que nós estamos fazendo aqui é um meio da graça, pregar a palavra. Nós precisamos falar com Ele. O que é falar com Ele? Orar. Orar em nome dEle. Como Ele disse, quando vocês forem falar com o Pai, não é maravilhoso? O meu Pai é seu Pai agora, se você crê em mim. Vai diante dEle, Pai. Fale com Ele. Mas eu não sei orar. Mas quem quer saber orar? Paulo diz que nós não sabemos orar. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar. É dizer o que você vê, é dizer o que você sente, é dizer, abrir o seu coração, a sua alma, dizer: Deus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, me ajuda. Se isso for real, é real porque Ele está produzindo, e se Ele está produzindo, Ele vai responder. Fale com Ele, ouça Ele falar: mas você acabou de dizer que não dá para ouvi-lo falar. Não dá, mas quando você lê a palavra de Deus, que não tem erro, que não precisa ser revista, quando você lê a palavra de Deus, Deus fala. Faz um teste. É um momento de ira esse, de indignação contra falsos que negam a palavra. Deus fale comigo e abra a palavra. Deus fala comigo, abra a palavra. Isso é relacionamento, não é? Não é religiosidade. Conversar, falar com Ele, orar, estar com outros que podem nos ajudar. A igreja é isso. Irmãos, a igreja é um grupo de pecadores, salvos pela graça. A igreja não é perfeita. Se quer me conhecer mais, converse com a minha esposa, com os meus filhos. Às vezes a gente está aqui num lugar um pouquinho mais elevado e parece que a gente é qualquer coisa. Nós não somos nada, a parte de Cristo. Mas nós precisamos uns dos outros, porque Ele, Deus, Ele, Cristo, estabeleceu a igreja dEle, contra a qual ninguém pode nada.
Mas nós precisamos da igreja. Por isso que nós estamos dizendo sempre, sempre andar junto, estar junto, porque nós precisamos estar nele. De que forma? Em oração, em leitura da palavra, estar com a igreja. Lembra que ele disse: eu sou manso e humilde. Mas o Senhor é Deus santo, não tolera o pecado, é verdade, mas se você se arrependeu, eu sou manso e humilde. Eu vou te capacitar a viver para a minha glória. E se eu errar, eu vou te perdoar. Como que a gente pode ver? Eu queria ver brevemente alguns pontos aqui. Como é que eu vou diante dele? Primeiro, vá com temor, pois ele é Deus santo. Vá tremendo. Não com medo, mas vá com reverência, porque ele é Deus e eu e vocês somos pecadores. Senhor, tem misericórdia de mim. Vá com temor diante dele. Vá como um pecador arrependido. De quais pecados? Você sabe. E tem pecados que eu e você cometemos que nós nem sabemos. Vá como um pecador arrependido. Como alguém que sabe que ele perdoa. Ele perdoa. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Olha como nós devemos ir, nós que cremos no Evangelho. Isso é maravilhoso. O trono de Cristo é um trono de julgamento e de juízo também, mas para os que creram em Cristo não é mais. Tendo, pois, a Jesus, lembra, para ir para Ele? O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele está à direita do Pai agora, Ele intercede por nós, Ele é o nosso mediador, então eu posso ir com confiança pelos méritos dEle. Porque nós que cremos, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Qual a sua fraqueza? Qual a sua limitação? E ele está falando da fraqueza física? Não somente. Ele sabe o que eu e vocês passamos. Ele sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. E aí ele diz: antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então eu posso ir diante dele. Vinde a mim. Confesse o seu pecado, se arrependa e clame a mim, que te capacito a vencer esse pecado. Acheguemo-nos, pois, diante disso, portanto, confiadamente, com descanso, com alívio, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É assim que eu e vocês devemos ir. Mas aí sabe qual a pergunta vem? Vem pergunta de um pecador. Até quantas vezes? Mateus 18, 21 a 23. Olha até quantas vezes. Então Pedro, aproximando-se dele quem? De Jesus que o chamou. Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, tá bom? Na proposta judaica era até 3. Mas Pedro está querendo se colocar acima. Até 7. Respondeu-lhe Jesus: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí então, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Aí ele conta uma parábola. E ele fala de um rei e ele tinha um servo. O servo tinha uma dívida impagável. Ele nunca conseguiria pagar aquela dívida para o rei. O rei chamou e falou assim: você está perdoado de tudo. Aí o servo tinha um conservo. A dívida do conservo era pequena. O conservo chegou e pediu: me perdoa da minha dívida. Não, você tem que pagar. O que Jesus está dizendo para Pedro? E para mim e para você? Pedro, você tem uma dívida para contra mim impagável. E você está querendo estabelecer limite? É assim que a gente age, não é? Mas para com ele não é. Se ele está estabelecendo 70 vezes 7 para um homem que ele conhecia, quem conhecia mais Pedro do que Jesus? Para um homem pecador que ele conhecia, e para nós? Qual é o limite? Vá diante dele, sabendo que ele perdoa. Quantas vezes?
quantas vezes forem necessárias. Ah, mas isso é pretexto para pecado. Pode ser. Pode ser. E aí é entre você e Deus. Agora, se a fraqueza, se a luta e muitas derrotas, como o apóstolo Paulo, que tinha ou não tinha? Ou ele era perfeito? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ele era um derrotado? Claro que não. Mas ele pecava? Será que sim? Como alguém que deseja por amor a ele obedecê-lo, eu vou para ele arrependido, vou com temor, sabendo que ele me perdoa, mas com o desejo de não mais pecar contra ele, de viver para ele, de viver em santidade, de clamar a ele que ele me conceda da sua vida. Um texto que nós tratamos tantas vezes, o mesmo Jesus que disse, venham a mim, ele disse, se você me ama, o que ele diz? Me obedece. Então, deve haver um desejo de obedecê-lo. Agora, nós não temos poder em nós. Não, a partir de agora, essa semana nós estávamos ouvindo uma pregação de um irmão que eu admiro, um irmão querido. Mas ele falou umas 100 vezes, no que depender de mim, se depender de mim, se depender de mim, se depender de mim, se depender de mim, já era. Se depender de mim, é isso mesmo. Agora, se depender dele, se eu for até ele, aí ele concede graça, aí ele concede misericórdia e perdão. Mas e se eu pecar? Aí ele concede graça, e aí ele concede misericórdia e perdão. Mas e se eu pecar? Aí ele concede graça, aí ele concede misericórdia e perdão. As misericórdias do Senhor se renovam de vez em quando. Como alguém que sabe que não consegue sem ele. Não decida não pecar, porque você não pode. Nem eu, nem você, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém. Mas, Senhor, eu estou aqui, eu estou arrependido, tem misericórdia, me perdoe. Senhor, me conceda da tua vida e vitória sobre o meu pecado. Faz isso, Senhor, porque sem o Senhor eu não posso, o quê? Nada. Quando você for confessar, você ore, lembra como Jesus orou, nos ensinou a orar? Pai, não me deixa cair em tentação. Quem dá vitória sobre a tentação? Eu? A minha carne? O Pedro que diz, não, Senhor, eu não vou te negar não. Quando ele diz isso, ele está dizendo isso no poder dele, mas ele não pode. Não me deixa cair em tentação. E aqui, irmãos, está o segredo de uma vida de vitória. Lembra que eu citei, Jesus está dizendo, venham a mim. E o que ele vai dizer em João 15? Permaneçam em mim. E o que é permanecer nele? É a nossa união com ele. Romanos capítulo 6. Não dá para ler o texto todo, eu tratei recentemente sobre isso. A mensagem é, vocês crê que Jesus morreu por você? Mas você crê que você morreu com ele? E nós tratamos esse texto. E aqui está um caminhar de vitória. Quanto mais de Cristo, menos de mim, menos dos meus pecados. Olha o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque do jeito que você está dizendo aí, então eu posso pecar e viver na prática do pecado, que não tem tudo bem, é só ir lá pedir perdão. Não. Quem creu em Cristo não vive assim. Quem creu em Cristo chora pelo seu pecado. Quem crê em Cristo se arrepende, detesta e odeia o pecado e não quer mais saber dele. Mas a gente ainda está sujeito a cair. É nesse termo. Não é como o Paulo está falando assim, não pensa que você vai viver na prática do pecado por causa da graça, não é isso que a gente está dizendo. Mas aí ele vai dizer então, para aquele que creu, que tem lutas, ele diz assim, sabendo isso, saiba, você que creu em Cristo, que o recebeu, que creu no Evangelho, saiba disso, que foi com ele crucificado o seu velho homem. Você foi crucificado com Cristo, mas eu não vejo nada, é pela fé. Para quê, Paulo? Para que o corpo do pecado seja destruído e eu não mais sirvo o pecado como escravo, como eu era antes. Eu dependo de Cristo, agora é Cristo em mim.
Versículo 11: assim também, já que você sabe disso agora, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. E você pecou sim, Senhor, tem misericórdia, eu pequei, mas eu tenho orado a isso. Senhor, eu sei que foi crucificado com o Senhor, o meu velho homem, e agora eu me considero assim. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio na tua palavra, manifesta isso em mim. Saiba e considere e ore diariamente, confessando essa verdade. Clame ao Senhor que revele isso, de que não somente Cristo morreu por você, mas que você foi atraído, que você morreu com Ele. E agora, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. E quem vive a vida cristã agora? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é um relacionamento. Quanto mais dele, eu não preciso me preocupar com as regras, com os mandamentos, porque quanto mais dele, mais ele vai me capacitar a viver os mandamentos que ele estabelece. Lembra, ir e permanecer nele. E por último, vá diante dele com temor, pois ele é santo. Vá diante dele como um pecador arrependido. Vá diante dele como alguém que sabe que ele perdoa. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu e vocês, se cremos no Evangelho, já fomos perdoados pelos pecados que nós vamos cometer. Mas isso não é pretexto. João diz, se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso. Eu não quero pecar, mas ele diz, filhinhos, não pequem. Se, porém, vocês pecar, vocês já foram perdoados. Como alguém que deseja por amor a ele, não para mostrar melhor para os outros, não para mostrar mais santo, mas por amor a ele, obedecê-lo. Como alguém que sabe que sem ele não consegue. Por isso que nós estamos diariamente, ande com o Senhor, tenha tempo com o Senhor, leia a sua palavra, medite na sua palavra, se encha da palavra dele, das coisas dele. É assim que é andar com ele. E por último, como alguém que sabe que essa opressão aqui um dia vai acabar. Vai acabar. Eu termino com Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 4. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e aqui é maravilhoso, lembra? Venham a mim, Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nós vamos a Ele e um dia Ele vai vir até nós para nos dar, junto com Ele, um lugar onde nunca mais ninguém vai ficar sobrecarregado e oprimido por causa dEle. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus disse para irmos a Ele. Você já foi a Cristo. Você já... Diga, com as suas palavras, diga para Ele. Ninguém precisa ouvir. Diga a Ele. Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor está falando para eu ir para o Senhor. Eu nem sei como é, mas... Eis-me aqui, eu estou aqui. Vá para Cristo. Ele vai dar descanso. Ele vai dar alívio. Ele vai transformar a sua vida.